Né? Você já sabe? Ainda não? Então, mas a gente precisa aprender. Porque, irmãos, nós temos observado que a disparidade que existe, a diferença que existe entre uma geração e outra, a cada dia está se dando maior. E se nós não nos preocuparmos com isso, nós, pais, e nós, filhos, iremos nos perder. A gente não vai fazer igual o filho pródigo, que saiu de casa para se perder. A gente vai se perder dentro de casa. E já não é incomum isso. Existe uma quantidade muito grande de família onde os filhos estão perdidos dentro da casa dos seus pais. E eu quero tratar nessa manhã com vocês sobre este assunto. Então, vocês já sabem para onde que a gente está indo. Lucas capítulo 15, bora lá. E vamos ver o que tem esse texto para a gente, do versículo 11 até o 24. Eu espero que alguém já tenha lido esse texto nesse mês de família. Já leram, pastor? Já pregaram sobre esse texto ainda, nesse mês de família, não? Não? Tomara que. Eu não quero ser repetitivo também, né? Encontramos? Lucas 15, verso 11, a versão que eu estou lendo, provavelmente é um pouquinho diferente da dos irmãos, mas nos acompanhe, diz assim o texto. Continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me da parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra os céus diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correu e o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa o melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo, sandálias nos seus pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Vamos até aqui, amém? Pai eterno, nós damos graças ao Senhor pela oportunidade que Tu nos concede mais uma vez de juntos como igreja, como corpo de Cristo, meditarmos na Tua palavra e repensar a nossa existência e o nosso papel aqui neste lugar. Toma-nos em Tuas mãos e debaixo da Tua misericórdia, fala com a gente hoje, Pai, em nome de Jesus. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Amém. De volta para casa e sem sair dela. Como eu estava dizendo para vocês, para que nós percamos os nossos filhos hoje, eles não precisam sair da nossa casa. Basta que você dê para ele um celular, um tablet, um computador, e você nunca mais vai se encontrar com ele dentro da sua casa. Eu não estou dizendo aqui que os devices são coisas ruins para as nossas vidas. Não, a gente não consegue viver mais sem isso. Ruim é a nossa relação com eles.
Uma relação que acaba substituindo a principal relação que nós temos, que é entre pais e filhos e pais. Trocamos os papéis e, por trocar os papéis, acabamos abrindo mão do verdadeiro e do mais nobre ofício que nós recebemos da parte de Deus, que é o de gerar filhos e filhas, educá-los nos caminhos do Senhor e apresentá-los a Deus como pessoas de bem para essa sociedade tão corrupta que nós estamos vivendo. E nos perdemos. Nos perdemos porque, primeiro, às vezes não conseguimos dar conta de tudo que nos é proposto. E perdemos também porque, às vezes, os nossos filhos querem ir embora e a gente não sabe reter. Não sabemos o que fazer. O texto que nós acabamos de ler traz uma parábola que, a princípio, nos salta a ideia que o protagonista dessa história é o jovem, é o filho. E os comentaristas da Bíblia deram até o nome para essa parábola, da parábola do filho pródigo. Enquanto, no meu entendimento, o protagonista dessa parábola nunca foi o filho pródigo. É o pai. É o pai, sempre foi o pai. Primeiro porque a Bíblia trata dele. A Bíblia trata da revelação deste pai eterno, e ela quer que nós, seres humanos, na nossa pequenez, o conheçamos, entendamos a sua mente e vivamos como é a proposta dele para a nossa vida. Então a Bíblia tem como papel principal revelar Deus a nós. Do pecado a gente já entende muito bem, a gente até entende tão bem que a gente peca todo tempo. A gente faz isso o tempo todo. Errar, nós somos especialistas disso, pós-graduados, doutorados em pecados. A gente faz isso até quando a gente não quer. Até um dos grandes pregadores, Paulo, dizia que o bem que ele sabe que tem que fazer, ele não consegue, o mal, ele fazia todo o tempo todo. Então, errar, nós temos habilidades em errar, mas acertar como pai é complicado. E quando eu olho para essa parábola, eu tenho, no mínimo, responder algumas perguntas. O que fez com que esse homem experiente, pai de 2 filhos, conhecedor de todas as coisas, liberasse esse cara para ele ir embora, sabendo que ele provavelmente ia fazer uma grande bobagem na sua vida? Que pai em sã consciência sabe que o filho está entrando num mundo ruim, libera para que ele vá e se encharque com aquele mundo ruim? Você faria isso? Você, sabendo que teu filho e tua filha está partindo da tua casa para se dar mal na vida, você o liberaria para fazer isso? Daria dinheiro? Sustentava ele na desgraça? Por quê que esse homem fez isso? Por que que a Bíblia chama de o certo homem? O exemplo que Deus está dando aqui para ele é um certo homem. No meu entendimento, na minha humilde percepção a respeito disso daqui, a primeira coisa que me vem à mente é que esse cara ele é portador de uma confiança muito grande em si mesmo. Ele sabe quem ele é. O certo homem, o pai da parábola, ele se reconhece. Ele é aquele tipo de homem que, quando ele chega na frente do espelho e vai se barbear, ele se olha de frente e se vê, sabe quem é, conhece a sua personalidade, sabe do que é capaz, sabe para o que veio. Ele entende as suas limitações, ele entende também as suas virtudes, ele sabe quais são as suas competências, e muito mais, ele sabe das suas responsabilidades. Ele se reconhece. E por se reconhecer, saber quem é, em primeiro lugar, ele pôde educar bem os seus filhos. Aqui eu quero deixar um ponto muito claro. O homem que não sabe quem ele é, ele não pode ser um bom pai. Nunca será. Quando a gente resolve ser pai, e eu não sei se a gente resolveu algum dia ser pai. O senhor resolveu ser pai algum dia, não? Ou o filho apareceu? Né? Eu não planejei. A minha esposa chegou para mim e me deu um atestado lá, falando assim, vai ser papai. Eu falei, tá bom. Desmontei. De 9 meses o garoto nasceu. Foi assim, não foi um plano. Mas ele veio. O Bruno nasceu, sem manual. Não tinha instrução nenhuma. Eu tinha 18 anos,
quando fui pai. Tu sabe o que é para um garoto de 18 anos ter que trocar fraldas? Na minha época não era fralda descartável. Era um negócio que tinha que usar o tal de alfinete. E aquilo é uma arma. Né? Quem usou fralda que lavava aí sabe como é que é. O tal do alfinete, aquilo é um perigo, principalmente para os meninos. Né? Aquilo era um terror. E eu tinha que trocar fraldas. Pior, quando meu filho nasceu, eu descobri que Vilma tinha câncer e que ia morrer em 6 meses. Não tinha manual, não tinha instrução, não tinha nada para isso. Eu não sabia quem eu era. Eu era um moleque querendo aprender a viver. Eu era um garoto que estava começando a descobrir a vida. Quando eu me dei conta, o garoto que eu tinha gerado já tinha 3 anos, estava deitado na minha cama. E daqui a pouco eu acordei de novo, ele tinha 11. E estava quase do meu tamanho. E aí eu tive que... Tem alguma coisa errada nesse negócio. E antes de perguntar quem era esse cara que eu tinha gerado, eu tive que perguntar quem é esse cara que gerou esse menino. Quem é esse cara? Quem sou eu? E aí eu aprendi, meus irmãos, que antes de educar alguém, você precisa primeiramente aprender a se educar. Você tem que se reconhecer. Ou você veste a camisa da paternidade e se coloca no papel de pai, ou nunca será. E o teu filho vai ter o futuro dele comprometido por causa do seu descaso com a sua própria pessoa. Aconteceu isso comigo aos 18 anos. Mas o ministério pastoral me fez ver que existe pais com 40, 50, 60 anos que ainda não se reconhecem. Não sabem quem são dentro de casa. E por causa disso, suas famílias continuam disfuncionais. Por causa disso, os seus filhos estão se perdendo, porque ele não sabe quem ele é. Simplesmente assim. E quando eu falo pai, eu acho que eu posso pensar com as senhoras também. Posso ou não posso? Há uma dezena de mulheres também que não sabem qual é o seu papel dentro de casa, não se reconhecem, vivem uma vida diferente daquela que sonharam, se anulam, fazem qualquer outra coisa que não permite que o seu lar seja perfeito, porque ela também não se reconhece como pessoa. Não sabe quais são os seus limites, acabou abafando os seus sonhos, deixou de estudar, deixou de viver, para viver o sonho do outro, e agora está dentro de uma situação onde ela tem que cuidar da roupa, da comida, mandar para a escola e tal, e não sei o quê. E a vida dela? Onde é que foi que ela perdeu? Ela nem sabe aonde foi que ela perdeu. Se foi na núpcia, se foi no longo dos primeiros anos, ou se foi agora. Mas em algum lugar ela se perdeu. E a mulher que não sabe o seu papel dentro de casa também não pode ser mãe. Que vai perder o filho. Neste caso específico aqui, o pai, quando ouve do filho, me dá o que é meu, eu vou embora. Certamente aqui, na cabeça dele, fala assim, eu sei quem sou. Eu sei o que eu ensinei para esse menino. Ele vai voltar para casa. Está me entendendo? Por que é que o pai do filho pródigo deixa ele ir? Por que é que o pai do filho pródigo pega 1/3 da sua herança, entrega na mão desse cara que ele sabe disso, vai gastar tudo, vai pôr tudo a perder, mas ele entrega, porque ele confia na educação que ele deu ao filho. Baseado nisso, ele deixa ir. Pode ir, vai. O que mais? Ele confia nos exemplos que ele deu. Ele não apenas disse ao filho como é que o filho deveria agir. Ele viveu com esse filho. E o filho viu, observou o comportamento do seu pai. Sabe, a gente ensina muito mais com exemplo do que com palavras, né? Não tem uma frase pronta aí, antiga, que aquilo que você faz soa tão alto que me impede de ouvir aquilo que você diz? Não tem isso? A gente ensina muito mais com exemplos.
Não adianta você chegar para o teu filho e falar assim: ei, não limpa a boca na toalha da mesa, se ele vê você fazendo isso. Não deixe a toalha sobre a cama, se quando ele chega no teu quarto, a sua está. Outras coisas, tipo, não chegue atrasado nos seus compromissos, se ele vê que você não dá importância ao tempo. Você sempre chega atrasado. Obedeça os mais velhos, se ele não vê você honrar os seus pais. Então, se você quer ter filhos no caminho de Deus e que volta para sua casa, dê bons exemplos para ele. Não precisa nem falar. Honre teu pai e tua mãe, que são avós deles. Honre. Não chegue atrasado nos seus compromissos. Diga para ele que a pessoa que está esperando por ele lá precisa ser respeitada. E ele vai observar isso. Meu pai não chega atrasado. Meu pai paga as contas dele em dia. Com toda a dificuldade, com toda a limitação que ele tem, ele paga as contas em dia. No caso aqui específico, ele tratava bem os seus funcionários. Ele era patrão. O funcionário dele não passava necessidade, porque ele cuidava, ainda que tivesse fome, ele cuidava bem dos seus funcionários. Isso fez toda a diferença na vida do garoto, quando ele lá estava e pensou em voltar para casa. Por que meu filho pode voltar para casa? Por causa dos exemplos que eu dei para ele ao longo da minha vida. Se você não dá bom exemplo, não espere que ele vá voltar para você, porque não vai. Muito pior, se os exemplos que você deixou para ele foram ruins, é muito provável que ele não volte, porque ele não vai querer viver contigo. Eu sempre contei uma ilustração que diz o seguinte: um certo delegado, na primeira audiência, recebe 2 homens, e ele descobre que um é o criminoso e o outro é o advogado de defesa. São irmãos. Vocês são irmãos? Mas, como assim? Aí pergunta para o criminoso: ué, o que te fez envolver com crime? O senhor queria o que da minha vida? Meu pai era um ébrio. Chegava a casa bêbado todo dia. Batia na minha mãe e na gente. Sempre faltou comida na minha casa. Ele nunca nos respeitou. O senhor queria que eu virasse o quê? Aí o delegado, e você? Por que se tornou um homem de bem, advogado? Bem informado. O senhor queria o quê? Meu pai era um ébrio. Chegava em casa bêbado todos os dias. Batia na gente e na minha mãe. O senhor queria que eu fosse quê? Igual a ele? Percebe que os teus exemplos podem fazer muita diferença na vida do teu filho? Aquilo que você faz e deixa de fazer está formatando a mente dele. E ele é o que é hoje, boa parte por causa da informação que indiretamente você transmitiu. Se isso foi negativo, não espera ele voltar para casa não, ele não vai voltar não. Mas se ele tiver boas lembranças de como é que você se comporta, certamente na hora da necessidade ele vai falar assim: eu quero meu pai. Lá eu vou ser bem cuidado. A última coisa que eu gostaria de falar a respeito desse pai aqui ainda, é que ele consegue medir os seus valores e princípios. Ele não negocia isso. É um homem de valor. É um homem de princípio. Valor e princípio são regras para a vida. Sabe aquela assim que a gente já conheceu como mandamento? Não mintais. Não mentir é uma regra. Uma pessoa que não mente é uma pessoa de valor. Tu concorda comigo? Agora, o que você pensa de um pai e de uma mãe que quando alguém toca na porta procurando por eles, ela fala para o filho assim: diz para ele que eu não estou. Quando o telefone toca, quero falar com ele não, diz que eu não estou ocupado, estou no banheiro. O que tu está ensinando para o teu filho, para a tua filha nessa hora? A mentir. A gente sabe, né? Eu gosto de falar com o povo evangélico, que a gente sabe quem que é o pai da mentira. É ele mesmo, é o capeta. Quando você mente na frente do teu filho e fala para ele ratificar a sua mentira, você está entregando ele na mão de Satanás, para Satanás ser tutor da vida dele. Tu quer isso?
Nós já somos pecadores de natureza, por serem simplesmente seres humanos. A gente não precisa de ninguém para ensinar a gente a pecar. Agora imagina quando o educador faz isso. Quanto aquele que tem a responsabilidade para colocar a pessoa no caminho do bem, está ensinando a mentir, está ensinando a roubar, está ensinando a fazer coisas erradas. E depois espera que volta para casa? Não volta não, filhão. Quando ele se perder, for para a rua, for para o tablet, for para o computador, não vai voltar não. Porque ele não reconhece os teus princípios e não reconhecerá os teus valores. Provavelmente você nem os tem. Isso é ruim. É muito ruim. Mas quando a gente reconhece quem nós somos, quando a gente sabe dar exemplo e quando a gente tem valores e princípios, a gente se assemelha à pessoa do Pai, à pessoa de Deus. Aqui, é claro que eu estou elevando muito o nível da régua. Eu estou dizendo, seja parecido com Deus. Porque esse é o tipo de persona que está sendo exemplificada aqui. Só existe um homem que pode fazer isso. É o Senhor. Nós outros que estamos aqui, né? A gente vai reconhecer. Pastor, isso aí... Em pelo menos um desses quesitos aí, o Senhor me pegou hoje. E eu digo para vocês, eu falho pra caramba nisso. Sabe o quanto eu falho? A minha filha mais nova não fala comigo hoje. Ela foi embora e não voltou até agora. Eu sei quanto custa perder um filho. Porque no tempo devido, não lhe dei o devido exemplo. Não a ensinei. E ela questiona hoje os meus valores e os meus princípios. Mas eu espero que ela volte para casa. Ainda espero, porque alguma coisa deve fazer sentido nessa trajetória, não deve? Não é possível que um casal que teme ao Senhor vai gerar filhos e filhas para povoar o inferno. Essa frase não é minha, eu falei que ia citar o Exaltino. Pastor Exaltino foi pastor da Igreja Batista de Campinas e uma das suas devocionais ele diz o seguinte: é uma impossibilidade que um ventre são gere alguém para povoar o inferno. Então, mãe, existe uma impossibilidade. O seu ventre não gerou filhos e filhas para povoar o inferno. Teu filho está fora da igreja? Ore por ele, vai voltar. Tua filha está fora da igreja? Ore por ele, vai voltar. Confie em você, confie em Deus. A história não termina aqui. Vai voltar. Amém, irmãos? Essa é a minha esperança, é o que eu quero para a minha vida. Isso vai acontecer de uma forma ou de outra. Em algum momento da minha história eu vou abraçar minha filha de novo e não vou botar a culpa nela, não vou apedrejá-la, não vou fazer nada disso, só vou reconhecer que ela é minha filha e está de volta. Eu sonho por esse dia todos os dias. Você não tem noção do quanto isso é precioso para mim. Aí então, dá uma olhadinha nos textos que a gente citou aí agora. Quando é que isso vai acontecer na vida da minha filha? Versículo 16 diz que teve uma grande fome naquele lugar e o jovem visitou o fundo do poço. Conhece essa expressão, né? Foi para a miséria. Há uma máxima que eu gosto muito, diz que para jorrar água limpa num poço, você tem que limpar o fundo. Não adianta chegar até a metade da água contaminada e deixar ela encher de novo. Ela enche de novo, contaminada. Mas se você vazar toda a água, tratar com cal, deixar a água brotar lá novamente, é muito possível que você tenha água potável. Vai dar para cozinhar, para tomar banho, para fazer tudo, suprir todas as suas necessidades. Mas tem que limpar o fundo. Por isso é interessante que na nossa trajetória, algumas vezes, é de uma grande importância chegar no fundo do poço, aonde você olha e fala assim: eu não tenho mais saída. Chega, eu já esgotei todas as minhas forças. Boa parte do retorno dos filhos para casa acontece quando ele passa por esse processo. Ele descobre que gastou tudo, perdeu tudo, não tem nada, ninguém o respeita, ele pede para comer lavagem e ninguém dá. E aí ele fala assim: eu preciso voltar para a casa do meu pai. Uma outra coisa também
É aquele instante que o texto fala que ele caiu em si. Presta bem atenção, ele caiu em si. Ele não ouviu a mãe falar com ele. Ele não ouviu o amigo falar. Ele não assistiu aquilo num filme. Ele, num momento de introspecção, se deu conta da vida que estava vivendo. E o texto fala que ele cai em si. Você já se deu conta? O que é cair em si mesmo? Você tropeça, cai, rala joelho, machuca as mãos, a testa. Agora imagina que é cair para dentro de si mesmo, quebrado, humilhado, fracassado, sem nenhum tipo de recurso. Quem é que vai te amparar dentro de si mesmo? Nada. É isso que acontece com esse cara. Ele cai em si. E o que ele era? Nada. Estava perdido. O que acontece com ele de seguida? Ele se arrepende. Tu conhece essa história também? Sem arrependimento tem perdão? Com remorso tem perdão? Acho que não. Nós temos um exemplo legal que faz uma distinção muito grande de remorso e arrependimento. Lembra de 2 caras que andavam com Jesus? Um chamava Pedro e o outro chamava Judas? Os 2 traíram a Jesus. Um teve arrependimento, o outro remorso. O que teve remorso pegou uma corda e se matou. O que se arrependeu pregou um sermão. 3.000 almas se converteram. Arrependimento é tudo no processo da regeneração. Se não há arrependimento, não tem remissão do pecado. Então, esse cara, ele se arrepende. E ele volta para o pai arrependido. É interessante que o texto mostra para a gente que ele prepara um discurso bonito para caramba. Pai, eu pequei contra os céus. O pecado não é contra o pai. Eu pequei contra os céus e na tua presença. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos seus empregados. É só isso que eu preciso. Quando ele chega diante do pai, o pai interrompe ele na segunda frase. Ele diz assim: pai, eu pequei contra os céus diante de ti. Já não sou digno. Para. Não precisa falar mais nada não. Aqui, pega lá uma roupa bacana para ele. Veste esse cara. Veste ele. Toma aqui o meu anel, o anel da família, que você vai assinar os meus documentos daqui por diante. Toma, põe no teu dedo. Calça a sandália nos teus pés. Só reis, príncipes andavam com roupas coloridas, anéis para assinatura, gente poderosa. No dia do regresso, o pai o faz poderoso outra vez. Restaura a dignidade e a autoridade do filho e não permitiu que ele fizesse o discurso do arrependimento, porque o pai sabia o que ele estava fazendo. Isso é fantástico, isso é muito bonito. O pai sabia quem é que estava diante dele e por que estava ali. E aí vem a reparação. Ele volta ao lugar de filho, adota a sua postura de filho. É claro que isso incomoda muita gente, inclusive o irmão. Mas ele assume o papel dele dentro da família de novo. E que mais que a gente pode ver? A respeito do pai também. Em tempo algum, o pai se esqueceu dele. Lembra que o pai está onde quando o filho está voltando? Olhando para o horizonte. O que é isso, irmãos? Estava esperando, não estava? Estava esperando o filho. Por quanto tempo esse pai esperou o filho? Todo o tempo. Eu acho que todos os dias, todas as horas, 24/7. Ele ficava parado lá e esperando o filho, olhando, binóculo, luneta, sei lá o que ele tinha na mão. Uma hora ele vai chegar. O pai estava lá esperando pelo filho, aguardava ele. Outra coisa, o pai o vê e o reconhece de longe. Está longe. Esse negócio de luneta que eu usei aqui agora, não era possível naquela época, era visão. Imagina um homem velho, a gente usa essas coisas aqui. Esse pai reconheceu o filho dele, não o confundiu com o outro. Na hora que ele surgiu no horizonte, falou: é meu filho, está vindo lá. Manda os empregados, vai receber o cara. Recebe ele, recebe com dignidade. É meu filho que está de volta.
né? É meu filho que está de volta. Ele não está só de volta, não. O que o texto fala, irmãos? Como é que ele fala a respeito do filho? Ele estava o quê? Perdido e foi achado. Ele estava morto e... Meu Deus do céu. Já pensou na alegria desse homem, vendo o filho voltando para casa? Quebrado, estava quebrado. Sujo, mal cheiroso, descalço. Gastou tudo que era do pai. E o pai se importa com isso? A mãe se importa com isso? Põe no colo. Abraça teu filho. Beija. Restaura a dignidade. No meu tempo, eu tive que responder uma pergunta muito grave para mim. Eu queria fazer para você agora. Qual foi a última vez que você botou teu filho no colo, deu um abraço nele e falou para ele que o ama? Qual foi a vez que você botou tua filha no colo? Tu quer saber quantos anos ela tem? Fez um carinho nela. Chamou ela de filhinha do papai. Como você chamava quando ela era menina? A sua menina ainda está ali. Qual foi a última vez que você fez isso? Está dizendo que eu tenho que pagar. Dá um jeito nesse troço para mim. Tem papel de esposa do pastor. Dá um jeito no celular dele aí. Esse troço para mim. Entende? Qual foi a última vez? Quando eu me fiz essa pergunta, eu quero confessar para vocês aqui, eu não conseguia me lembrar. Eu não conseguia me lembrar. Quando tinha sido o último abraço que eu tinha dado no meu filho? Abraço de pai. Não é abraço de amigo. Não era um abraço de feliz aniversário. Aquele abraço que você põe no colo e reconhece que aquele é alguém que foi gerado à imagem e semelhança de Deus para você tomar conta. Para você ensinar, dar exemplos, cuidar dele. Seu filho, geneticamente perfeito com você. É seu filho. Por ele você briga, você põe ele de castigo. Você não põe o filho do vizinho de castigo, põe. Deus também não. A Bíblia fala que Deus só corrige quem Ele ama. Eu acho que você também. Só corrige quem você ama. O filho do vizinho pode quebrar a casa dele lá, é problema do vizinho. Ele que corrige o filho dele, né? Mas o teu filho, é você que corrige, porque ama. Quando foi a última vez que você botou essa sua criança no colo e declarou o seu amor por ele? Esse cara faz isso agora, quando ele está voltando para casa. Olha que coisa bacana isso, né? E, de fato, essa coisa de celebração da vida também é muito importante. Faz festa, irmão. Eu sou festeiro por natureza. Eu fiz 61 anos em outubro do ano passado. Eu só não me lembro da celebração dos meus aniversários quando eu era muito pequeno. Depois que eu tomei ideia, eu não deixo passar um aniversário meu em branco. Dia 15 de outubro, o mundo para. É meu dia. Eu não estou nem aí se é segunda, terça, quarta, quinta, é o meu dia. Eu vou celebrar a vida, é a minha vida. Natal é meu dia, tem festa. Ações de graças é meu dia, tem festa. Aniversário do meu casamento é meu dia, tem festa. Minha esposa vai chegar em casa, vai estar cheia de flor, vai ter presente para ela. Está vendo? Fica de boa. Estou falando isso aqui que é para você gravar aí. Entende como é que é? Celebra a vida, irmão. Celebra a vida. Seu filho voltou para casa, pega o melhor novilho que você tem, manda matar, faz um churrasco, chama os amigos todos, faz igual o Jeremias Pereira faz aqui, chama os amigos e chama os inimigos também, para os inimigos morrer de inveja, entendeu? É a hora de vingar dos inimigos. Ele vê como é que a tua família é bonita, como é que você trata teu filho, faz festa, celebra a vida. Vale a pena celebrar a vida. Ela é curta demais, é passageira, é frágil. A gente está bem agora, amanhã fica doente, depois morre. 61 anos foi embora. Não me dei conta. Consigo fazer no máximo uma conta de uns 15 anos. 61, o calendário deve ter algum problema. Foi rápido demais. A vida é muito breve. Celebre a sua vida junto com seus filhos. Faça isso em nome de Jesus.
E aí as coisas vão ficar diferentes. Teu filho vai voltar para casa, claro que vai. Quando nós, seres humanos, nos colocarmos diante dele, sabedores de quem nós somos, respeitar a humanidade dos nossos filhos e a nossa própria, cumprir o nosso papel, celebrar a vida e dar graças a Deus todos os dias, porque somos pais e mães e temos um papel a executar. Eu preciso, e vou convidar o teu pastor para fazer isso agora, que ore por mim para a minha reconciliação com a minha filha. Se você precisa disso, vem me dar a mão, sai do lugar onde você está, pastor, vem aqui, por favor, ore por mim e por mais quem precisa disso. Eu quero te desafiar, irmãos, faça isso diante de Deus. Você precisa do teu filho de novo no teu colo. Você entendeu a mensagem? É para você. Você quer de novo isso? Vamos orar juntos. Deus vai fazer um milagre na minha e na sua vida. Em nome de Jesus. Nós vamos orar então. Eu quero convidar os irmãos a se colocarem de pé. E o convite permanece, né? Se você tem essa necessidade, às vezes o filho saiu de casa, saiu fisicamente, às vezes ainda está dentro de casa, mas já não está com você. Às vezes até estão se falando, mas você percebe que a coisa não está tão bem quanto deveria estar. A gente sabe que é em Deus que a gente encontra a solução para isso. Vamos orar então? Nosso Deus e nosso Pai, nosso Pai mesmo, que nos alcançou, nos recebeu, nos abraçou, e continua fazendo isso todos os dias, porque todos os dias nós fazemos alguma escolha que não deveríamos ter feito. E o Senhor continua nos abraçando. Então, ó Deus, colocamos nossos lares nas Tuas mãos e muito em particular, eu coloco nas Tuas mãos a vida dos pais que estão presentes aqui na frente e que estão dizendo: Senhor, queremos nossos filhos de volta. Dentro de casa, talvez, mas queremos nossos filhos de volta no nosso coração, nos nossos braços. Queremos ter nossos filhos de volta no nosso coração, mas também queremos estar no coração dos nossos filhos. E nós sabemos, ó Deus, que se o Senhor não mover a mão do Senhor, a gente não dá conta de fazer isso. Então, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, que operes esse milagre, que visite o nosso coração, porque às vezes a barreira não está nos nossos filhos, a barreira não está na porta da nossa casa, às vezes a barreira está dentro de nós, porque nós temos conceitos equivocados, porque nós não temos a humildade necessária, porque nós não damos o passo na direção deles, porque nós estamos muito cheios de nós e pouco cheios do Senhor. Então visita os nossos corações, Senhor, para que como pais nós sejamos sobretudo esse exemplo de amor, para que nossos filhos saibam que existe um lugar para eles nos nossos braços. Visita o coração dos nossos filhos, Senhor, e preencha o coração deles com o teu amor, para que então aquilo que não é o teu amor seja removido, e eles então se lembrem que, como eles, nós também somos falhos, mas que amamos a cada um deles, que em nós há amor suficiente para eles, que possam acreditar nisso, Senhor, e que assim seus corações sejam transformados e seus desejos sejam mudados,
e que voltem para os nossos braços. Deus Todo-Poderoso, visita sim as nossas famílias. Nós temos a certeza de que tem muito mais filhos e pais precisando de reconciliação do que o número que está presente aqui na frente. Visita os lares, transforma as relações entre pais e filhos. Que os corações dos filhos se convertam aos seus pais. E que o coração dos pais se converta aos seus filhos. E dessa forma, a bênção do Senhor alcance os nossos lares. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero